Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Hernando Júnior. Nós estamos começando mais um Facilita Podcast. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre direito do consumidor e o nosso convidado especial hoje é o Dr. Rogério Dantas, especialista em direito do consumidor. Então, para você que não quer perder nenhuma dica, então fica ligado, acompanha nosso podcast e não deixa de curtir, de compartilhar e de comentar qual será o próximo tema do nosso próximo podcast. Já quero iniciar aqui dando o bem-vindo ao Dr. Rogério. Dr. Rogério, muito obrigado por ter recebido o nosso convite de estar aqui no podcast, Facilita Podcast, esclarecendo, e a gente vai bater um papo sobre direito do consumidor, direito de cliente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você. Vamos lá, Júnior, obrigado pelo convite, né? Como o Júnior falou, eu sou advogado, trabalho com direito do consumidor há pouco mais de 15 anos, né? E vou aqui tentar dar alguns esclarecimentos, ajudar aos nossos amigos aqui a dar dicas e orientações nos diversos pontos entre o consórcio e o financiamento, né? Tentar esclarecer as diferenças, principalmente as diferenças jurídicas, para evitar que o consumidor, em geral, caia nas nuances de cada um e se atrapalhe na hora da aquisição do seu bem. Bem, muito legal isso. Então, a gente vai conversar um pouco aqui sobre a jornada do cliente, né? A gente vai começar falando aí. Doutor, o que um cliente, quando vai comprar um carro, quando vai comprar uma moto, o que ele deve observar no momento da compra, né? Naquele primeiro momento da euforia, no momento em que ele está procurando ali o primeiro carro, ou a primeira moto, ou já é experiente, que é imprescindível que o cliente olhe, dando aquelas dicas jurídicas, o que é que ele precisa observar nesse momento da compra do carro. Pronto, Júnior. Eu vou até pedir desculpas logo antes, porque eu acho que estou falando muito simples, né? E se eu estiver meio complicando o diálogo, você me corrija, né? Mas o que a gente tem que prestar atenção é principalmente na documentação, né? Sempre olhar a documentação do veículo, da pessoa que está lhe vendendo, seja uma loja, seja uma concessionária, seja uma pessoa física, e verificar também a procedência do veículo. Se é um veículo novo, ele já tem aquela procedência, ele tem uma boa procedência porque é um veículo novo, né? E se é um veículo usado, a gente tem que ter uma cautela maior para saber a origem desse veículo, o histórico desse veículo, para que você não tenha problemas no futuro. Então, vamos lá. O cliente, ele decidiu comprar o carro, ele chegou na loja. O que é a primeira coisa que ele tem que fazer? Olhar a questão de documentação, ver de quem que ele está comprando, que tipo de documento é exigido. Você sabe que muita gente aí, quando vai vender veículo, fala que o veículo está no nome do primo, está no nome do amigo, está no nome do parente. Isso acaba dando uma confusão lá na frente. Me fala o que é que eu tenho que olhar nesse documento ali, que é importante que o nosso público saiba, que é muito importante observar na hora da compra. Pronto, Júnior. Você falou um ponto muito importante, né? A gente tem que verificar exatamente a questão de quem está vendendo. Se o Júnior está vendendo um carro do primo dele, ele tem que ter um documento que autorize essa venda, né? Ele querer vender ou ele estar vendendo sem um veículo de terceiro, sem ter um documento que autorize, seja uma procuração ou a presença do primo, né? Desse terceiro que possa garantir essa venda, a gente tem que ter muito cuidado, porque pode estar caindo numa fraude, mesmo às vezes até sem a intenção, né? Sem a intenção do vendedor. O vendedor já caiu numa fraude e está protelando, está postergando essa fraude sem saber disso, né? Então a gente precisa ficar de olho na documentação do veículo e de quem está vendendo esse veículo, se é realmente o titular ou se ele tem autorização para vendê-lo.
Certo, entendi. Então eu tenho que dar uma olhada, ver se aquele carro que eu estou comprando é realmente da pessoa que eu estou comprando. Mas, doutor, e se for uma loja, se for aí, por exemplo, uma concessionária, o que é que eu posso exigir, o que é que eu posso pedir dessa loja para eu poder me certificar que eu estou fazendo uma boa compra, que esse documento está todo direitinho? Pronto. Quando se trata de uma loja, né, uma loja, seja ela revenda ou a própria concessionária, que ela vai te vender um veículo usado, né? Normalmente, ela tem um contrato que ela adquiriu esse veículo e esse contrato dá a ela esse poder, o poder de venda desse veículo. Quando você comprar o veículo, você exigir que seja feito imediatamente o DUT eletrônico, que é uma garantia para você e para a pessoa que vendeu o veículo, né? Ou aquele terceiro que vendeu para a loja e a loja vendeu para você. Para evitar de multas, para evitar inclusive de uma outra pessoa aparecer dizendo que é dono daquele veículo. Então, comprou de loja ou comprou de particular, verifica a documentação, já pede o DUT eletrônico para poder garantir que você está fazendo a compra, né? E normalmente o pessoal não dá muita bola para contrato de compra e venda, né? Que a maioria, o pessoal, isso é só um contratozinho aqui de gaveta, mas fala aí da importância desse tipo de contrato, porque ali é onde está por escrito, porque muitas vezes o vendedor vai ali, conversa, fala, mundos e fundos, promete, mas quando chega lá na hora, aí 2, 3 meses depois está lá o problema. Esse daí é um outro grande problema. O vendedor, ele vai te falar o que você quer ouvir. E muitas das vezes você só vai ouvir aquilo que você realmente quer ouvir, né? Então, num contrato, numa compra de veículo, de qualquer coisa, você tem que garantir que aquilo que o vendedor está te dizendo esteja no contrato. Tem que estar escrito. Esteja no contrato, esteja escrito. Porque lá na frente, para você exigir aquilo que ele prometeu, você tem que ter alguma prova. E a prova vai ser o contrato. O contrato escrito, né? O contrato ele pode ser verbal, mas se ele for não tiver gravado, não tiver anotado, você não vai ter como exigir o cumprimento desse contrato, né? Então, Júnior, é muito importante, além, claro, desses documentos, que o contrato vai garantir aquilo que lhe foi prometido. E a análise desse contrato é muito importante, porque ela não pode estar em desacordo com a lei. Por mais interessante que possa parecer, se ela estiver diferente da lei, você vai acabar não conseguindo exigir o cumprimento daquele contrato. Entendi. E uma coisa que eu tenho observado, não somente o contrato é importante. Hoje tem muitas lojas, tem muitas revendas que falam muito sobre a vistoria cautelar. Que a vistoria cautelar é uma empresa, né, que se contrata na compra ou na venda do veículo para poder fazer um laudo daquele carro. Só que o que é que eu vejo que muitas vezes causa problema? A pessoa fez a vistoria cautelar e acha que o carro está 100% garantido, não vai dar problema em nada. E o que é que essa vistoria cautelar cobre? Se ela tem alguma responsabilidade, aí que eu vejo. Recentemente, inclusive, um deputado lá de São Paulo, Celso Russomano, não sei se você viu lá, abordou esse tema com uma empresa de vistoria cautelar que havia feito um laudo e foi descoberto que esse laudo era um laudo falso, um laudo fraudulento, segundo o que diz na matéria, né? Que eles iriam apurar isso. Eu não vi essa reportagem do Celso Russomano. Celso Russomano, mas assim, o laudo cautelar é exatamente para atestar o histórico do veículo, para dizer se aquele veículo foi ou não batido, se ele foi ou não modificado alguma peça, né? Mas ele vai te dar a garantia do passado do veículo, né? A garantia do futuro, né? Que as lojas normalmente dão ali de motor e caixa de marcha, você tem que ter muito cuidado nessa garantia, porque não é que você vai pegar o carro e vai rodar e achar que está garantido. Você tem que ter a cautela,
tem que ter o cuidado em fazer as manutenções regulares e comprovar que fez, né? Você tem que ter o zelo com o veículo para evitar que aquele veículo apareça problemas, porque é um veículo usado, né? É diferente de um veículo novo. A disposição, a vida útil dele é mais fraca do que a vida útil de um veículo novo, pelo menos em teoria, né? A responsabilidade de uma empresa que faz o laudo cautelar é muito grande. E no Brasil a gente está cheio disso, né? O Brasil não é para amadores. E a gente tem, às vezes, acha que contratando uma empresa que vai fazer um laudo cautelar está garantido, mas aí procura sempre pelo menor preço, sem se atentar à qualidade, sem se atentar ao know-how, ao conhecimento daquela empresa, sem se atentar à idoneidade daquela empresa. Contrata qualquer um e aí acaba tendo um mau serviço. Quando essa empresa atesta que aquele veículo não teve uma batida, por exemplo, e o veículo teve a batida, ela vai ter que se responsabilizar por aquele laudo que ela fez ou por imprudência, ou por imperícia, ou por negligência, né? Ela agiu de forma que vai ter que se responsabilizar pelo dano que ela, porventura, causar ao consumidor. E se ela agir em uma dessas três hipóteses, ela com certeza estará responsabilizada pelo Código Civil. Cabe aí ao consumidor procurar os seus direitos ou na defensoria ou com um advogado particular. Então essa dica é importante. Você que quer fazer um laudo cautelar, faça. Melhor ter um carro feito o laudo cautelar do que um que não tenha, mas não confie cegamente nisso. Como o doutor falou aqui, existem empresas e empresas. Então você tem que conhecer a idoneidade da empresa, você tem que conhecer os procedimentos que essa empresa faz, para que você possa estar ali comprando algo que não vai lhe dar um problema. E existem aqueles sinais de alerta, né? Aqueles sinais que você vai conseguir identificar nos carros. Hoje em dia, que tipo de sinal de alerta você, quando vê isso, olha, tem que ligar a anteninha que tem alguma coisa de errado naquele veículo, naquele procedimento, principalmente aí, muita gente que acaba caindo aí nos financiamentos abusivos, nessas coisas, nessas cláusulas, que é ligar um sinal de alerta. Então, qual é o cuidado na hora também de fazer o financiamento, que a pessoa tem que tomar cuidado lá na hora que for assinar o contrato? Não é só bater a foto e ficar feliz, não. Qual é o ponto de alerta que ele tem que olhar lá no contrato dele na hora que ele está assinando? Pronto, Júnior. Você tocou aí num ponto que é uma das minhas... dos pontos que eu mais gosto de trabalhar no escritório, que é exatamente a questão do financiamento, né? Do contrato de financiamento. Porque no contrato de financiamento, quando o cliente vai comprar o veículo, ele se atenta em um único ponto, na prestação, né? Aquela prestação dá para eu pagar? Ele olha só isso e ele não analisa tudo que ele vai ter durante o ano, tudo que ele vai ter durante 4, 5 anos de financiamento. Ele tem que entender que, para além da prestação, tem a manutenção do veículo que vai ter durante toda a vida que ele tiver com o veículo. E isso vai impactar no pagamento dessas parcelas, né? Não é só ter o dinheirinho ali da parcela, Ele tem que se atentar para todos os gastos que ele vai ter. Tem outros custos envolvidos ali, além da parcela que ele tem que considerar. E na hora que ele for ver a parcela, ele tem que ter a consciência do que é que está compondo aquela parcela. Por quê? Muitos financiamentos, muitos vendedores, muitos bancos embutem ali no contrato várias taxas, muitas delas abusivas,
e eu digo mais, até ilegais, né? Como são os seguros prestamistas, que não te dão a opção de escolher se você vai ou não colocar aquele seguro. E aí o vendedor, o banco, acaba induzindo a você a contratar aquele seguro, e isso vai ter um impacto muito grande na tua parcela, e você só vai perceber quando um advogado ou alguém que tem um pouquinho mais de conhecimento vai analisar o teu contrato. E digo mais, muitos dos clientes sequer ficam com a cópia do contrato. Só vão ter acesso ao contrato se conseguirem um acesso por uma determinação judicial ou com muita insistência na agência bancária. Porque muita gente não se atenta a isso. Não tem o hábito, não tem um costume. O brasileiro, por si só, ele não tem o hábito de se programar, de tirar um tempo para poder refletir sobre aquilo, sobre o contrato que ele está fazendo, sobre o tempo, sobre a parcela. Eu já trabalhei dentro de loja de carro e eu sei como é que é. Muitas vezes você está ali na empolgação, está na euforia. Eu, por muitas vezes, fiquei feliz porque às vezes é uma realização de sonho, é algo que você planejou durante um tempo e você quer realizar o seu sonho. Então, o seu nível de ansiedade vai lá em cima, que você para de olhar os detalhes, para de olhar ali a questão do contrato, a questão do financiamento. Ele não quer saber como vai ser, ele quer saber que vai dar certo, ele quer saber que vai sair de carro no mesmo dia e fica naquela empolgação, só que passa 1, 2, 3, 4 meses, a empolgação passa e os boletos ficam. Não deixam de vir, né? Os boletos não deixam de vir. E aí você vai começar a cair na real. Então, é muito importante isso que você falou, porque muita gente não se atenta com isso. Falando sobre isso, agora nós vamos falar também de um outro tipo de assunto, que aí eu acho que é uma especialização que você deve ter muitos clientes, sobre os riscos, sobre os perigos, sobre as fraudes. Como se proteger das fraudes, como se proteger daqueles espertinhos que estão aí na internet querendo aplicar o golpe. Então, eu queria que você, agora nesse nosso bate-papo, nesse segundo bloco que a gente está aqui iniciando, falasse um pouco de como esses golpes, como essas fraudes, né? Ou então problemas na compra, o que é que de mais comum acontece com os clientes, o que é sempre recorrente, que sempre aquele cliente te liga: doutor, aconteceu isso comigo, aconteceu tal problema. Então, quais são os golpes mais comuns na compra e venda de veículos hoje em dia, né? E como é que o cliente pode se proteger desse pessoal aí que é mal intencionado, que tenta aí... Pronto. Júnior, aí você tocou num ponto que eu até esses dias vi no Instagram de um colega e disse: olha, você está fazendo uma propaganda e isso daqui tudo indica que é golpe, né? Aquelas facilidades exageradas, certo? Não existe financiamento, não existe crédito para negativado. O crédito para negativado, ele tem uma pegadinha, né? Não existe você financiar um veículo você estando com o nome sujo. Não existe você comprar um carro de 40, 50 mil, dando entrada de R$2.000, R$3.000, com a parcela de R$600. Então, certo? Mentira, crédito para negativado é uma mentira. Júnior, eu trabalho com bancos há quase 20 anos. Eu trabalho com ações contra bancos há quase 20 anos. Eu ainda não vi um financiamento de automóvel para negativado. O que eu vejo são vendedores inescrupulosos que vendem consórcios para negativados sem alertar ao cliente que, no ato da contemplação, se ele permanecer com o nome negativado, ele não vai conseguir. Mesmo o consórcio, que alguns vendedores dizem que é crédito para negativado, se ele tiver com o nome negativado, você sabe bem disso, ele não vai conseguir receber a carta de crédito. Ele não vai conseguir receber o carrinho dele. Ele não vai comprar a motinha dele. E aqui cabe um parêntese muito importante. Como o doutor falou aqui,
você pode sim fazer um crédito, você pode sim se planejar, você pode sim fazer um consórcio, desde que você saiba que no dia em que você for contemplado, você, pelo consórcio, vai ser necessário que você tenha o nome limpo ou que você apresente lá um fiador ou um devedor solidário, como alguns consórcios gostam de falar. Então, para você aí que vê esses anúncios na internet, dizendo que crédito para negativado, você que está com o nome sujo, olha, não caia nisso. Então, é muito importante. Nós aqui da Facilita Consórcio, nós batemos muito nessa tecla. Por quê? Nós queremos que esses maus profissionais saiam do mercado. Porque isso acaba induzindo o cliente ao erro e muitas vezes frustra o cliente. Então, se você vê por aí a propaganda, crédito para negativado, entrego aí com nome sujo, olha, corra disso porque isso não existe. Todo consórcio você pode sim fazer, muitas vezes o consórcio com nome sujo, você pode sim fazer com uma forma de poupança e você pode regularizar o seu nome. Nós vamos falar sobre isso, que você pode regularizar o seu nome até o momento em que você é contemplado. Isso é muito importante de falar, certo? Outro golpe também muito comum que acontece aí é aquela promessa, né? Aquela promessa do carro para o primo, o carro para o amigo, que isso aí acaba atraindo aquele cliente que muitas vezes é ganancioso, que o estelionatário, o bandido, liga para você, diz que tem um carro, diz que tem uma oferta e faz com que você muitas vezes pague um valor antecipado sem mesmo nem ver o veículo, ou vai te cobrar uma taxa para você enviar o carro por cegonha. Você já ouviu falar disso, doutor? Já vi e já tive alguns clientes que tentaram reaver os valores perdidos, né? E eu costumo dizer que assim, que o estelionatário só ganha, né? Só aplica o golpe por conta da ganância da vítima. Infelizmente é isso, né? Aquela promessa de vantagem excessiva acaba iludindo a vítima. E a vítima achando que está levando vantagem, um carro de 100 mil que ela está comprando por 40, mas ela tem que dar 10 mil sem nem ver o carro, sem nem saber se o carro existe. Ela achando que está levando vantagem numa negociação, acaba perdendo as economias que tinha ali de 1 ano ou 2 anos de sofrimento. E não, né? Depois não adianta ir lá na delegacia, procurar o advogado, dizer que foi lá, que é muito difícil, né? Eu vejo que é muito difícil. Muita gente acaba... É muito difícil. Eu não gosto de dizer que não adianta, porque eu tenho alguns familiares policiais e eu disse, olha, registra o BO e tudo para a polícia tentar ir atrás. Porque se a gente não for atrás, a polícia não vai saber nem o que aconteceu. Mas que é difícil. É muito difícil. Mesmo porque eles acabam utilizando nomes de terceiros, os famosos laranjas, né? E o dinheiro some nessas transações, o dinheiro vai-se embora rápido até que se encontre, fica muito difícil. Agora eu vou falar aqui sobre um tema polêmico. Eita, vamos lá. Vamos lá. Carro de estouro, carro com Finan para quitação futura. E aí, o que é que você fala desse mercado? Você, como um conhecedor desse mercado, o que é que você fala aí? Tem muita gente que entra nisso sem saber o que é, sem saber dos riscos, sem saber do perigo. Pronto, vamos lá, Júnior. O que os digital influencers vendem como uma facilidade, como uma oportunidade de negócio, na verdade, um risco, né? Um risco para quem vende, é um risco para quem compra, é um ilícito civil, porque quem vende não pode vender um veículo dado em garantia, certo? Mas também existem algumas peculiaridades, algumas coisinhas que a gente pode fazer para resolver essa situação. Quem comprar um veículo nessa situação, é interessante que faça um acompanhamento do financiamento. Que acompanhe se existe ação de busca e apreensão. Se tiver, que faça o acompanhamento do processo. Contrate um advogado para
porque muitas vezes existem irregularidades nesse contrato, existem irregularidades na ação de busca e apreensão, e a pessoa pode suspender a ação de busca e apreensão, para aí sim fazer a negociação com o banco e quitar, fazer a quitação, a dita quitação futura. Mas essa quitação futura não é para 10, 15 anos, como vendem aí, não. É para você suspender o contrato, a ação de busca e apreensão e negociar com o banco. Por quê? Se existem irregularidades no contrato de financiamento, a ação de busca e apreensão não pode seguir. Mas para que isso aconteça, o seu advogado tem que informar lá ao juiz. Suspenso o processo de busca e apreensão, aí você consegue negociar com o banco. E consegue sim fazer uma quitação, consegue o FINAM, você consegue quitar esse contrato, muitas vezes com um bom desconto. E tem muita gente aí que entra, então constitua um advogado. Se você tem interesse de entrar, entre sabendo o que é que você está fazendo, entre com a orientação jurídica necessária, assim como tem muita gente que entra aí com aqueles carros de bloqueio de judicial, né? Que é o bloqueio de circulação, e muita gente aí entra, compra esse tipo de carro achando que é uma mega vantagem, acaba perdendo dinheiro, porque a qualquer momento você pode ser parado numa blitz, você pode ser parado no local, um oficial de justiça pode chegar até você e você vai perder todo o dinheiro que você deu e você não vai ver nenhum real daquele que você investiu, certo? Uhum. Falando um pouco mais aqui, doutor, o cliente foi lá, conseguiu comprar o carrinho dele, tá pagando direitinho, tá Júnior, feliz. Deixa eu só aproveitar aqui esse ponto para eu não perder. Em relação à defesa na ação de busca e apreensão ou na ação revisional, eu queria aqui deixar bem claro que o consumidor deve procurar um advogado especializado no assunto. Não se iluda com essas propagandas de assessorias, essa ou aquela que vai negociar o teu contrato sem a revisional. Isso não existe, né? Essas empresas que fazem essas propagandas, muitas vezes naqueles programas de grande audiência, em telejornal, certo? Essas empresas, elas não fazem negociação com o banco, elas não fazem ação revisional. E se o teu veículo, o teu contrato entrar com busca e apreensão, eles não vão te dar a assessoria necessária. Procura um bom advogado, um advogado especialista no assunto. Não é todo advogado que vai fazer. Procura um advogado especialista. Assim como o médico não trata de toda a doença, um cardiologista não vai cuidar do teu joelho. Então, um advogado de família não vai cuidar do teu contrato de financiamento. Então, procura um advogado especialista em direito do consumidor e, de preferência, em direito bancário. Pois é, doutor. É nesse ponto que eu queria bater. Por exemplo, então existe, porque por muito tempo o pessoal diz assim, olha, a revisional já não existe mais. Ela existe, certo? Existem critérios para você entrar com essa ação revisional. O que é que essa maioria das empresas não te falam? Porque eles falam que vão fazer um acordo extrajudicial, fora da justiça, que você vai pagando para eles. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, essa história de ficar pagando para um terceiro. Isso realmente existe ou não? Vamos lá. A ação revisional existe ou não existe? Claro que existe. A ação revisional é uma ação para revisar o teu contrato. O que é que vai acontecer? Você tem que consultar um advogado e ele vai analisar se o teu contrato tem alguma irregularidade que merece revisão. Não é todo contrato que vai precisar de revisão, não é todo contrato que a gente vai conseguir modificar. Por quê? Porque tem contratos que são bem feitos, que estão regulares e não tem por que fazer revisão, não tem como fazer revisão. Então a ação revisional, ela existe, desde que o contrato tenha irregularidades. Há essas assessorias, né? Essas consultorias, essas empresas que dizem que fazem revisional, ou então elas dizem assim, nós não fazemos revisional, nós vamos negociar diretamente com o banco.
Isso não existe. Isso não existe. O banco não vai negociar com uma empresa só para reduzir o teu débito só porque a empresa quer. Não existe isso. Agora, você pode entrar com ação revisional, analisar, o advogado vai analisar e vai demonstrar para o juiz as irregularidades do teu contrato. Que houve uma incoerência. Que houve irregularidades, que tem ou um juros excessivo, que tem uma taxa errada, que tem uma cláusula abusiva. E aí o juiz vai determinar a revisão. Nessa determinação de revisão, você vai reduzir o valor da tua parcela, vai conseguir negociar com o banco e vai conseguir quitar o teu contrato. Mas isso tudo judicialmente. O banco não vai mudar o contrato dele só porque uma menina bonitinha fez uma propaganda bonitinha dizendo que vai negociar o teu contrato. O banco faz mediante uma determinação judicial. Não sou eu que vou chegar lá no banco, o banco A, B ou C, e dizer, vamos negociar o contrato do Júnior. Por quê? Por que ele vai fazer isso? Ai, não, eu tenho 1 milhão de clientes. O banco tem 50 milhões. Ele vai se preocupar comigo? Não vai. Ele vai fazer em atendimento a uma determinação judicial. E isso eu tenho, outros colegas advogados especialistas em direito do consumidor que atuam nisso, eles conseguem, certo? Agora, empresa de assessoria que se diz negociante disso, eu duvido. Isso é muito importante. Se você vai entrar na seara de defesa do consumidor, você tem que procurar alguém que já conhece, que já lidou com bancos, que já sabe como é o sistema, como funciona, como eles vão utilizar. Porque assim, a lei está para todos, mas nem todo mundo sabe utilizar das brechas legais, dos recursos legais para poder chegar ao objetivo final. Uma coisa também que eu sempre escuto falar é assim, se você colocar o banco na revisional, seu nome está queimado, está na lista negra. Já ouviu falar dessa lista negra que não aprova mais nada no seu nome, que você está com X lá no banco? Existe esse negócio dessa tal lista negra lá dos bancos? Existe a lista negra, existe, e hoje ela está bem difundida, bem divulgada, né? Inclusive nas redes sociais, que é aquela lista do SCR, do Registrato. É uma lista onde os bancos anunciam ali o seu prejuízo, onde o cliente deu prejuízo. Só que entenda o seguinte, o Júnior fez um financiamento com o banco X, entrou com ação revisional. Enquanto ele entrou com ação revisional, o banco vai colocá-lo lá nos cadastros de inadimplentes e tudo. O juiz vai determinar que aquele contrato está com irregularidades, vai determinar a revisão daquele contrato. A partir desse momento, o banco é obrigado a retirar o nome do Júnior dos cadastros de inadimplentes. Lá na frente, o Júnior vai e faz um acordo com o banco, um acordo proposto pelo próprio banco. Um acordo proposto pelo próprio banco. Não é o advogado que é bonzão e consegue aquele bom desconto, não. É o banco. O banco diz, olha, o teu débito de 100, eu aceito receber 20. Olha que desconto bom. Não são todos os contratos. Eu estou dando aqui um exemplo qualquer. E aí, teoricamente, ele ficou ali com um prejuízo de 80, certo? Isso. O que é que o banco fazia? Colocava o nome do Júnior lá no Registrato, lá no SCR, com prejuízo de 80. Só que foi um acordo, e o banco fez um acordo para o Júnior quitar a dívida dele de 100 por 20. O Júnior aceitou, pagou, quitou a dívida. Então, o Júnior não deve mais ao banco. O banco pode não emprestar mais ao Júnior, mas ele não pode divulgar que o Júnior deu prejuízo a ele. Não pode impedir que o Júnior tome empréstimo com outros bancos.
Os outros bancos é que vão, através dos seus critérios individuais, analisar se emprestam ou não o dinheiro ao Júnior. Interessante. Essa lista negra fazia isso. Hoje, se o banco permanecer com o nome do Júnior nessa lista, o Júnior pode acionar novamente o advogado dele, que vai acionar a justiça, vai determinar a retirada do nome dele desse cadastro e ainda vai ganhar uma indenização. Então, não é... A lista existe, mas existe sim um procedimento, existe todo um procedimento para que você possa sair dela e você pode muito bem ter crédito em outros locais, né? Então, o cliente ele foi lá, por algum motivo ele teve de entrar nessa lista, ele pode se regularizar. Aí eu lhe pergunto, hoje, como é que está a questão do direito do consumidor quanto às garantias? Olha, o que eu vejo de cliente reclamando de garantia, que isso entra, que isso não entra na garantia. Aí eu queria ouvir de você assim, como o direito do consumidor trata a questão de garantias, né? Que existem veículos que são bens duráveis ou não duráveis, que a garantia, eu posso lá devolver o carro, olha, não quero mais, eu vou devolver, eu não quero mais. Como é que funciona essa questão aí de garantias e na gestão de conflitos aí pro lado jurídico? Júnior, aí agora você tocou num ponto que ele é... A gente não vai conseguir finalizar esse ponto em uma semana de podcast, não, certo? Que dirá em 40 minutos. Mas assim, a tentar explicar assim de forma bem superficial, mas para ficar para um próximo podcast. Mas vamos lá. A questão das garantias vai voltar naquele ponto que a gente falou anteriormente. A questão do que está no contrato é um ponto, e do que está escrito no contrato, né? E do que está, o que diz a lei, certo? Quando você compra um carro usado, né? Ele tem ali, por ser um veículo durável, um bem durável, ele tem a garantia mínima de 90 dias. E aí, muito importante a gente frisar 90 dias, porque não é 3 meses, né? É 90 dias. Claro que o vendedor, a loja, pode me dar mais tempo, menos não, né? Aí a gente vai ter alguns pontos, que é a questão do veículo de repasse, que tem algumas divergências, não é assunto pacificado. E por não ser assunto pacificado, eu quero deixar para a gente discutir mais na frente. Mas o carro comum, aquele carro que você vai lá e compra num preço normal, aquele preço de mercado, a loja tem que te dar a garantia de todo o veículo. Ela está te vendendo o veículo teoricamente, em bom estado. E por ser em bom estado, ele tem que ter uma vida útil de pelo menos 90 dias. Ela tem que te dar uma garantia de que aquele veículo vai aguentar pelo menos os 90 dias, né? Mas aí, esses 90 dias também não é absoluto. Não é que o Júnior vai pegar o carro, vai rodar 1 milhão de quilômetros em 90 dias... Vou daqui pro Chile no carro... E vai achar que tá garantido. Não é assim. De novo, ele vai ter que fazer as manutenções, vai ter que ter o cuidado preventivo para manter aquela garantia. Então, o lojista, o cara que te vende, ele também tem a obrigação, mas o consumidor também tem um papel fundamental para poder exercer essa garantia. Ele tem que manter esse carro nas condições de uso, tem que ter o zelo necessário, né, como você falou, para que ele possa acionar essa garantia. E vamos imaginar que o cliente foi lá, teve a dor de cabeça, qual seria o conselho que você dá, assim, como buscar fazer valer os seus direitos? Qual seria assim, olha, se eu pudesse te dar 3 dicas hoje, assim, como começar a negociar, como você vai? Você vai diretamente na loja, vai no Procon, vai no Decon, chama a reportagem.
Que hoje em dia, hoje em tudo dia está na rede social, tudo vai colocar na rede social. Tudo é rede social, né? E às vezes a pessoa acaba se complicando. Vai lá, bota na rede social e depois causa um problema ainda maior. Acaba criando um problema que poderia nem existir, né? Eu sempre fui a favor do diálogo, né? Mesmo com aqueles problemas que eu tinha... Eu não posso nem dizer que era certeza o resultado, né? Porque a OAB não permite, mas em alguns casos que eu disse, não, isso aqui dá para a gente ganhar. Eu digo, não, vamos tentar resolver. Vamos tentar conversar com a outra parte. Um acordo, porque né? O ideal é a gente desjudicializar, a gente não levar para o judiciário. Se eu posso chegar para o lojista e resolver com ele, vai ser mais rápido, vai ser mais barato e vai ter menos dor de cabeça, tanto para mim quanto para ele. Se eu chegar para o lojista e disser, olha, meu carro apresentou problema assim, assim, e a culpa é do carro, é da loja, vamos tentar resolver? É a melhor forma, né? Claro que o lojista vai tentar, na maioria dos casos, dizer, não, peraí, vamos ver se é isso mesmo, né? Vamos ver se o problema é nosso. E aí leva para um mecânico de confiança, uma oficina conceituada, uma oficina de respaldo, que possa atestar o que foi que causou aquele problema. E ainda assim, depois disso, diz, olha, vamos chegar num acordo? Se não tiver o acordo pré-judicial, antes do judicial, a palavra não ficou muito boa, mas se tiver o acordo antes de levar à justiça, né? O acordo extra, mas anterior para levar à justiça, é muito melhor. Se não, procura um bom advogado e judicializa e entra com o processo. Por quê? Até o advogado vai analisar se você tem ou não razão. Entendi. Então, um bom acordo é melhor do que uma boa briga, né? Bom acordo, principalmente se ele for antes da briga. Depois da briga, né? Depois do processo, ainda assim, a gente pode chegar num acordo, né? Mas, porque o acordo é uma vontade das partes. Se a gente não fizer o acordo, vai ter uma pessoa para decidir. É o juiz que vai decidir. E muitas das vezes, isso vai desagradar muito mais do que agradar. Pelo menos a uma das partes. E o acordo vai agradar aos dois, ainda que não seja 100%, mas vai agradar aos dois. É uma decisão dos dois e não de um terceiro que nem sabe da história. Inclusive, eu tive um cliente, até lhe perguntar, agora mudando um pouco de assunto. O cliente, ele comprou um carro, tranquilo, passou para o nome dele, estava tudo tranquilo, e de repente o antigo proprietário teve um problema com a justiça lá, dívida trabalhista, alguma coisa do tipo, e mesmo estando no nome dele, o carro dele entrou lá com um bloqueio lá judicial. O que é isso? Me explique que risco é esse que pode acontecer. Dá para resolver? Não dá? Ele comprou, estava tudo certinho, tudo direitinho. Dá para resolver, né? Dá para resolver. Mas a gente precisa... De novo, voltando lá, o contrato. O contrato, por escrito, ele vai dizer de quem você comprou, quando você comprou. E quando você comprou, não tinha impedimento nenhum. Isso. Se você analisou os documentos direitinho, não tinha impedimento. Quando você comprou, lembra que eu falei de você fazer o DUT eletrônico, que vai resguardar quem está vendendo e quem está comprando. Se você fez o DUT eletrônico, você fez anterior ao mandado de restrição, então você está resguardado desse problema jurídico. Porque você vai dizer, olha, eu comprei o carro não tinha problema. Né? Você vai apresentar a documentação que fez antes, inclusive, desse bloqueio, e quando apareceu esse bloqueio, o veículo já não era mais daquele devedor, seja trabalhista, seja civil, seja fiscal, pode ser, mas que já foi comprovado que o veículo foi comprado de boa fé. Então,
não há que se preocupar tanto com esse bloqueio, né? Você tendo essa documentação, tendo esse cuidado, você vai conseguir resolver. De novo, e aí parece que eu estou puxando aqui para minha classe. Para a sardinha dele. Para minha sardinha, mas procura sempre a orientação de um advogado. No Brasil a gente não tem esse costume, mas eu gosto de orientar que procura um advogado antes mesmo de qualquer negócio, de qualquer contratação, porque vai sair mais barato do que antes do problema, do que o advogado para resolver um problema. O advogado para te orientar antes do problema, antes daquele problema existir, inclusive para o problema nem existir, vai ser muito melhor. Então vamos falar agora para você aí que muitas vezes já fez o financiamento, tá achando aí que por acaso fez alguma besteira, que no seu contrato aí tem algum probleminha. Qual é o passo a passo, doutor Rogério, que o cliente tem que fazer para poder ajudar ele a resolver isso? Muitas vezes ele já fez o financiamento, tá lá com a parcelinha atrás, o banco tá querendo tomar, o oficial de justiça tá lá batendo na porta dele lá. Pronto. Júnior, assim, o mais importante, né, é a gente, como eu já havia te falado, é a gente analisar antes do problema acontecer, né? Mas se você já fez o contrato, já tá ali com as parcelas atrasadas, a gente tem como resolver, certo? O ideal seria a gente analisar o teu contrato, inclusive, para verificar se existem taxas, tarifas, cláusulas e condições ilegais ou abusivas no teu contrato. Muitas das vezes, a gente vai fazer um financiamento e só se preocupa com a parcela, né? Só vai perceber que o teu contrato está com a taxa bem maior quando começa a apertar no orçamento, né? A gente verifica muitos casos onde a parcela tem ali uma taxa de juros de 4%, 4,5% ao mês. Isso daqui dá mais de 50% ao ano. Você pega um financiamento que tem capitalização de juros muito maior do que o que diz a lei, inclusive diferente do que o que tem no contrato. No contrato diz uma coisa e acontece outra, certo? E isso é um risco muito grande. O interessante é a gente fazer isso antes de atrasar a parcela, que a gente pode informar o juiz e ele suspender essa caracterização da mora e evitar que você sofra com o risco da busca e apreensão. Quando isso acontece, na verdade, quando isso não acontece, quando você só deixa para procurar um advogado, quando já está com parcelas atrasadas, quando já está com o risco do oficial de justiça bater na tua porta e levar o teu carro, levar a tua moto, não se preocupa. Quer dizer, se preocupa, mas nem tudo tá perdido. Ainda tem chance. Ainda tem como resolver. Procura um advogado especialista. De novo, não é todo advogado. A lei é uma lei bem específica. Ela não é a mesma lei, não é o Código Civil, o prazo não é o mesmo. Então tem que ser alguém que atue na área. Porque senão, ao invés de te ajudar, o colega pode acabar te atrapalhando. E quanto à questão de prazo? Tem muita gente que diz assim, olha, eu vou procurar saber desses meus direitos com 40 parcelas pagas, com 30 parcelas pagas. Existe esse negócio assim, olha, eu só vou revisar meu contrato quando eu tiver já mais da metade pago, ou a metade pago, porque existe muito esse mito, né? Do tempo. Com quantas parcelas, de repente eu fiz o contrato, eu não prestei atenção, eu vi que ali tem alguma coisa de errado. Vamos lá. Quantas parcelas eu posso procurar essa orientação? Júnior, a revisão do contrato,
ela deve ocorrer o quanto antes. Porque, na verdade, você deveria nem assinar o contrato. Mas como você não consegue comprar o carro, você não consegue aprovar o financiamento, se você não assinar aquilo que estão lhe impondo, né? Porque o contrato de financiamento, ao contrário do que dizem, é um contrato de adesão. Você não consegue mudar muita coisa ali, não. Você altera pouquíssima coisa no contrato de financiamento. Pouquíssima coisa. E a revisão, eu oriento que você faça no dia seguinte à assinatura do contrato. Porque o quanto antes você fizer, mais tempo você vai ter para que o juiz possa analisar, para que você não tenha problemas com a possível apreensão do teu veículo, né? É interessante a questão de revisão de contrato. Então, para você aí que já fez, procura um advogado especializado. E para você que não fez, não faça isso. Para isso que tem o consórcio. Você não vai pagar os juros. Não vai ter esse problema na sua vida de pagar o dobro, de pagar uma parcela que muitas vezes vai te sufocar, que uma parcela que muitas vezes vai te prejudicar, porque você não pode comprometer, segundo os estudos, não sou eu que estou dizendo, são os especialistas em economia, que você não pode comprometer mais do que 30% da sua renda, porque isso vai afetar na sua qualidade de vida. E o consórcio é sim uma excelente alternativa para que você não pague juros, para que você possa parcelar e você não vai ter esse problema de ter que contratar o Dr. Rogério para depois estar tendo que ser socorrido lá para não estar pagando juros. Por isso que é interessante. E no bate-papo que a gente teve, inclusive, Dr. Rogério, outro dia a gente estava conversando exatamente sobre o consórcio. O consórcio ele já é uma modalidade um pouco diferente, também regulamentado por lei. Ele pode falar um pouco aqui que o Banco Central é um órgão que fiscaliza, é um órgão que monitora todas as linhas de consórcio. Então, se você fizer com empresa séria, eu queria que ele desse algumas dicas aqui de como identificar uma empresa séria, seja uma revenda, seja uma empresa de consórcio, que ele dê algumas dicas aqui para que o consumidor possa identificar, não, poxa, essa empresa é uma empresa séria, eu vou me certificar, onde ele pode pesquisar, onde ele pode buscar isso aí, essas orientações, até mesmo pesquisar lá se ele tem muito processo na justiça, você pode ver isso aí. Com certeza. Assim, para a gente analisar a idoneidade de uma empresa, né, qualquer coisa que a gente vai comprar, a gente tem que, de novo, analisar a documentação, né? Se eu estou comprando do Júnior, eu vou analisar o CNPJ da empresa do Júnior, eu vou verificar se aquela empresa já está no mercado há um dia, há um mês, há um ano, há 10 anos, a quantidade de processos que essa empresa tem, a quantidade de reclamações, tem aquele Reclame Aqui, que é um bom indicativo, né, da qualidade da empresa. Outra forma de você ter essa cautela é quando você vai fazer o consórcio. De novo, leia o contrato, leia todas as cláusulas. Se não entendeu, peça uma cópia, leve para um amigo, leve para um advogado, consulte outras pessoas, consulte outras pessoas que já fizeram consórcios e ter sempre o cuidado de fazer o pagamento diretamente à empresa de consórcios. Não fazer o pagamento ao vendedor, a um terceiro, na maquininha de uma loja entre aspas parceira. Por quê? Esses pagamentos é o que vão comprovar que você fez aquela compra, que você adquiriu, né? E ter sempre a boa orientação, ter o cuidado de acompanhar, ler, ver tudo o que fala sobre aquela empresa, né? E, muito importante, mais uma vez, o contrato. E outra coisa, você que está fazendo consórcio,
lembra sempre, não pode existir promessa de contemplação. Vou até perguntar ao doutor, se há um vendedor te prometendo contemplação, isso é estelionato, é promessa falsa e enganosa. Se eu não estiver lá errado, existe lá que se você prometer lá contemplação, o cara tá te prometendo que vai te contemplar no primeiro mês daquele jeito que você não tem que dar nada, desconfie. Não existe nada tão fácil assim. Consórcio existe, você pode sim ser contemplado, você pode sim ofertar um lance e ser contemplado no primeiro mês, com planejamento, sim, é possível. Agora, ninguém e nenhuma empresa de consórcio, nenhum vendedor de consórcio pode te garantir, queria até que o doutor falasse sobre isso, sobre essas empresas que vivem dando golpe no pessoal aí, prometendo um autofinanciamento, prometendo essas... A questão da contemplação no consórcio, Júnior, inclusive tema de alguns processos, né? Porque o vendedor, né? O corretor de consórcios, corretor que chama, né? O corretor de consórcio promete a contemplação no primeiro, no segundo mês, até garante. E você só vai ser contemplado no primeiro, segundo ou terceiro mês se você pagar ali 80% e talvez nem isso. Porque outras pessoas podem fazer a mesma coisa, né? Então, o consórcio ele tem um limite de contemplação por sorteio, tem um limite de contemplação por lance. E os consórcios têm uma infinidade de consorciados e, com certeza, a quantidade de contemplados é bem inferior à quantidade de consorciados. Então, é um sorteio. Ainda que tenham aqueles lances altos, não tem como garantir. Exatamente. Você vai entrar e você vai ver a média de lá. Mas, mesmo assim, o que é que você tem que entender? Que consórcio é uma compra planejada. Se você tem pressa, se você não pode esperar, a melhor compra seria a compra à vista. Se você não consegue esperar e não tem o dinheiro para comprar à vista, para quem tem urgência e não pode... O financiamento. E aí ele vai pagar... Ele vai pagar o dobro. Vai pagar pela rapidez, pela pressa. Né? E se você é uma pessoa planejada, se você é uma pessoa inteligente, se você é uma pessoa que valoriza o seu dinheiro, você já vai fazer o investimento no consórcio, vai fazer um planejamento dentro da parcela que você pode pagar, com o orçamento que você destinou para dar o lance, você vai ser contemplado tranquilo. E você não vai cair, porque muitos clientes acabam caindo na pressa excessiva. O vendedor está lá querendo vender, fala bonito lá no pé do ouvido do cliente, muitas vezes o cliente acaba pela pressa, pela ansiedade, querendo ter aquele bem ali de imediato e ele não se atenta. Escutando só o que quer escutar. Escutando somente o que quer escutar e acaba se complicando e acaba achando que o consórcio é uma coisa ruim. Então, gente, já caminhando aqui para o nosso encerramento, certo? Eu queria que o doutor já deixasse aqui 3 dicas aqui importantíssimas de tudo que a gente falou, o que é que o nosso espectador não pode deixar de esquecer, ele tem que anotar ali na agenda para que ele possa ser salvo dessas armadilhas aí e possa garantir o seu direito jurídico. Pronto. Eu acho que eu fico até repetitivo, né? Mas leia sempre o contrato. Analise a documentação e no contrato exigir que esteja tudo aquilo que foi negociado, né? E consulte, na dúvida, consulte sempre um bom advogado. Porque, Júnior, se a gente conseguir analisar a documentação, ter tudo aquilo que nós negociamos por escrito e ter o parecer de quem entende da lei, de quem conhece o negócio jurídico, você não vai ter problemas, certo? Então, se você vai fazer um casamento, você vai consultar se a documentação daquela pessoa, se ela não é casada, se ela tá tudo direitinho. Você vai fazer o contrato. Contrato simples, a certidão de casamento é um contrato simples.
mas consulta um advogado para saber se você vai fazer com comunhão parcial, com comunhão total, com separação total. Então, um advogado vai te orientar antes do problema existir, né? E talvez esse problema nem exista porque você consultou antes o advogado, né? Consulte sempre um bom advogado, isso vai te trazer bem menos problemas. Pronto, então desde já eu queria aqui agradecer ao doutor, queria que ele falasse aí as redes sociais, onde a pessoa pode encontrá-lo, se quiser lá sentar com ele lá, onde fica o escritório dele, onde pode parar lá para poder tomar um café, pedir uma orientação jurídica, eu queria que ele falasse, certo? Falasse as considerações finais antes, para quem quiser encontrá-lo. Meu escritório fica na Parangaba, na Avenida General Osório de Paiva, número 18. Me segue lá no Instagram, @RogérioDantasADVs. E tem o meu WhatsApp, que é o DDD 85 99911 6127. Júnior, estou aqui à disposição, sempre que precisar, sempre que me convidar, estarei aqui com você. Pronto, então você aí que gostou desse bate-papo, pegou alguma dica aqui importante, então dá uma força para o nosso podcast. Não esquece, deixa seu comentário, deixa seu like, comenta, envia para um amigo seu. Talvez esse podcast pode salvar ele de entrar num problema, de entrar numa enrascada. Tá certo? Aqui eu quero agradecer a todos e comenta aqui qual é o próximo assunto, se é direito do consumidor, esse foi o primeiro. E qual é o próximo tema que você quer que a gente fale aqui no nosso podcast. Obrigado.